tendo nesse primeiro painel, como presidente, o professor José Augusto Garcia. Também compõem a mesa o professor José Roberto dos Santos Bedac, a professora Tereza Arruda Alvim, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro Filho, moderador da mesa, doutor Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, doutor Humberto Dalla Bernardina Pinho, o doutor Felipe Gonçalves, o doutor Daniel Vargas e o doutor Paulo César Pinheiro Carneiro Filho, nosso homenageado. Com a palavra, o presidente da mesa, professor José Augusto Garcia. Boa tarde, todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria, evidentemente, de agradecer aos organizadores deste evento a honra de estar aqui presidindo esta mesa, não só, evidentemente, pelo brilho, uma mesa que, e um evento que reúne juristas, processualistas, eméritos de tal magnitude, é algo que se vê rarissimamente, né? Uma mesa como essa que vai ser composta aqui agora é uma coisa muito, muito rara. Então, é uma honra, pelo aspecto dogmático, doutrinário, estar num evento como esse. Mas, além disso, é uma honra maior ainda, vendo o aspecto, digamos assim, teleológico do evento, aspecto teleológico tão importante para o processo, homenagear uma figura absolutamente ímpar, absolutamente fantástica, como é o professor Paulo César Pinheiro Carneiro. E, especialmente para nós da UERJ, realmente um professor, uma figura completamente referência para nós, e até eu ousaria dizer que, em relação a um dos temas preferidos do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que é exatamente o acesso à justiça, há quase aí uma simbiose entre o professor e o tema. O movimento do acesso à justiça é um movimento extremamente generoso. O professor Paulo César Pinheiro Carneiro tem essa característica também muito forte. É um movimento forte do ponto de vista teórico, e obviamente isso acontece com o professor Paulo César, mas também muito preocupado com os aspectos práticos, né, com exatamente o jurisdicionado, a pessoa que está realmente, né, no final das contas, que é a pessoa que deve ser a destinatária das nossas preocupações, e tudo isso, então, acompanha o professor Paulo César Pinheiro Carneiro. Então, há, repito, essa simbiose aí com a questão do acesso à justiça, e também, a propósito, me permitam aí um breve comercial corporativo. O professor Paulo César já foi a primeira onda renovatória, digamos assim, profissional dele, pelo menos no serviço público, foi na Defensoria Pública. Dentro de uma biografia tão extensa, às vezes isso não é lembrado, mas é sempre bom lembrar aí dessa origem do professor Paulo César Pinheiro Carneiro. Enfim, então não vou me alongar mais, é realmente uma honra muito grande estar aqui, e vamos começar, então, os trabalhos dessa primeira mesa agora de tarde, que a última mesa foi a mesa carioca, né, e agora vamos aos nossos amigos paulistas aqui. Sim. E agora, para completar a mesa, o professor José Rogério está também chegando. Então, eu vou começar chamando a professora Tereza Arruda Alvim,
que obviamente dispensa apresentações, embora sempre se deva falar alguma coisa. É uma né, conhecidíssima, ultra renomada processualista, fez parte da comissão que elaborou o anteprojeto do CPC. A professora Tereza Arruda tem uma obra vastíssima, é difícil, inclusive, fixar um ponto, ela já tratou bem de diversas questões envolvendo o direito processual, e, então, sem maiores delongas, eu passo a palavra a ela. Bom, boa tarde a todos vocês. Antes de tudo, muitíssimo obrigada pela gentil apresentação. Quero dizer que, para mim, é um privilégio e uma grande honra participar dessa homenagem, que, ainda por cima, tem como pano de fundo essa cidade magnífica que é o Rio de Janeiro. Eu fiquei muitíssimo feliz por ter sido convidada, porque é impossível não admirar o Paulo. O Paulo é uma pessoa cordata, agregadora, sensível, um amigo fidelíssimo, um coração enorme, uma alma extremamente generosa. E eu costumo brincar que tem certas pessoas, eu não sei se vocês sentem isso também, que tem o efeito bom ar. Sabe quando a pessoa entra numa sala, tudo fica mais leve, as pessoas ficam mais alegres, mais leves. E o Paulinho tem esse efeito. Eu convivi com ele com bastante intensidade na época em que nós estávamos ainda rascunhando o que veio a ser o novo Código de Processo Civil, e era esse o efeito da entrada do Paulinho nas reuniões. Se rolava alguma tensão, tinha algum clima meio pesado, chegava o Paulinho e tudo se dissipava, né? O Paulinho é um homem de raras qualidades intelectuais, porque ele consegue ser um homem erudito, profundo, sem jamais abandonar o olhar pragmático para o direito. É a sua marca registrada. E são pessoas como ele que fazem da UERJ o que ela é. Nessa minha breve exposição, eu pretendo fazer um arranjo a partir de alguns temas que interessaram o professor Paulo ao longo da sua trajetória. Ele fala bastante, principalmente nas obras que escreveu depois do novo Código entrar em vigor, da força normativa da jurisprudência. E, de fato, a jurisprudência, o próprio legislador reconhece hoje em dia que, em diversas medidas, em muitas dimensões, ela fornece a pauta de conduta para o jurisdicionado. Na verdade, a jurisprudência é direito, né? Se antigamente se dizia que o juiz era a boca da lei, hoje a gente pode dizer que o direito é a boca do juiz, com alguns temperamentos, mas, enfim, em alguma medida isso efetivamente acontece, né? Com cores mais fortes em alguns casos, como, por exemplo, só para lembrar vocês muito rapidamente, da disciplina da concubina, que durante décadas e décadas do Brasil foi feita única e exclusivamente como decorrência do labor dos juízes, né? Mas hoje o novo Código reconhece expressamente em muitos dispositivos que a jurisprudência é pauta de conduta e pode ser fundamento de decisão judicial. Por exemplo, no artigo 489, parágrafo 1º, o legislador explica para o juiz, né, na verdade, orienta o juiz como ele tem que fundamentar a sua decisão quando ela é baseada num precedente. Temos também outro artigo muito expressivo a esse propósito, que é o 966, que contém em si mesmo um dispositivo que autoriza o manejo da ação rescisória para o caso de a decisão rescindenda ter se baseado num precedente, quando não era o caso de o precedente se aplicar, e, evidentemente, o dispositivo pode ser interpretado ao contrário senso, né? Também quando o dispositivo não foi aplicado, o precedente não foi aplicado e deveria ter sido aplicado ao caso concreto. Por isso, e isso é bem sublinhado pelo Paulo, o artigo 926 do Código cria deveres para o tribunal. Se o tribunal cria direito, é óbvio que a jurisprudência tem que ser uniformizada, porque não pode se criar um direito para cada caso, né? Também a jurisprudência tem que ser estável para evitar turbulências. O Código, evidentemente, não poderia proibir os tribunais de mudarem a sua própria posição, né? Não é da tradição do civil law. Os tribunais, mesmo os superiores, mudam, aliás, muito mais do que deveriam, né? Principalmente quando se pensa no STJ, as suas orientações, os seus entendimentos. Mas o Código, embora não possa proibir categoricamente que isso aconteça, ele mostra que mudar é excepcional, né? Não se pode banalizar a mudança da jurisprudência. É por isso que o 927, parágrafo 4º, praticamente diz para os tribunais: olha, por favor, não mudem, tá? Se forem mudar, não esqueçam do princípio da segurança jurídica, enfim,
façam olhem com sensibilidade, com sensatez, a necessidade de se conservar a estabilidade, a uniformidade, etc., etc., antes de mudar o entendimento jurisdicional adotado anteriormente, né? E também o parágrafo 2º, que diz que quando for haver mudança de precedente vinculante, de jurisprudência dominante, etc., etc., é conveniente que essa alteração seja precedida da realização de audiências públicas, da oitiva de amici curiae. Então, isso mostra que um tribunal não pode, pura e simplesmente, decidir, contrariamente a uma orientação anteriormente firmada, fingindo que ela não existia. Não, tem que fazer referência, fundamentar densamente a mudança e etc. Nada disso aconteceria se não se reconhecesse, como faz o novo Código de Processo Civil, abertamente, que a jurisprudência tem carga normativa. Bom, Paulo também fala do direito intertemporal. E diz, né, que o jurisdicionado não pode ser surpreendido pela mudança das regras no meio do jogo. O jurisdicionado, no Estado de Direito, tem que poder planejar sua conduta, de acordo com o direito pré-conhecido, pré-existente e pré-conhecido. Ele tem que saber as normas a que seu agir está submetido. Desses temas tão bem tratados pelo Paulo, surge a natural preocupação com o Instituto que ganhou uma importância digna de nota depois de que o novo Código entrou em vigor, que é a modulação. Ora, se a jurisprudência e alguns precedentes qualificados, bem como as súmulas vinculantes, que já existiam mesmo antes do Código, criam pauta de conduta, são direito, deveriam atingir situações passadas? É esse o grande problema que se coloca. A modulação existe na França, existe na Alemanha. Na Itália é muito interessante, porque ela só se admite modulação quando se trata de alteração de regra processual, né? Enfim, é um instituto que vem ganhando corpo no mundo todo. Existe nos Estados Unidos, não existe na Inglaterra. De fato, a jurisprudência alterada tem um efeito retroativo natural. Se a jurisprudência muda, o natural é que aquele caso que aconteceu 4, 5 anos atrás, no momento em que chegue ao tribunal, vai ser decidido de acordo com um novo entendimento. Então, na verdade, justamente em função das alterações jurisprudenciais, que têm sido mais frequentes do que deveriam ser, não aqui, mas no mundo todo, porque a sociedade hoje caminha muito rapidamente. O mundo do século XXI é muito menos estável do que o mundo do século XIX, né? Então, a jurisprudência vai mudando, vai mudando, vai mudando, e por isso, de fato, me parece, é que esse instituto vem ganhando relevância no mundo todo, e hoje consta da lei, do artigo 927, parágrafo 3º. Bom, é um instituto muito flexível, que, como todos nós sabemos, não tem só a dimensão temporal, tem também a dimensão espacial, subjetiva, etc., mas o que interessa para nós, nesse contexto, né, que emergiu justamente da carga normativa de jurisprudência e do direito intertemporal, o que interessa para nós é tratar só dessa dimensão. Na verdade, a modulação permite a criação de regras de direito intertemporal para disciplinar a carga normativa da jurisprudência. Vou dizer 3 coisas que me parecem importantes a respeito da modulação e, com isso, eu termino a minha fala. Primeira delas, o artigo 927 é meramente exemplificativo. Basta, não há necessidade que se trate dos tribunais a que diz respeito o 927, parágrafo 3º. Basta que a posição alterada tenha sido pauta de conduta para uma determinada comunidade, como, por exemplo, um município, né? E aí a mudança de posição de um tribunal de 2º grau deve comportar, dependendo do caso concreto, modulação também. Embora a situação não se encaixe perfeitamente no 927, que, como disse a vocês, no meu entender, é meramente exemplificativo. Segundo, e isso é muito importante, a modulação deve ser feita pelo tribunal que mudou o seu entendimento, e não pelo juiz que vai decidir se ele aplica ou não o precedente ou a jurisprudência que mudou. Isso é muito importante. Acho que a modulação é um direito da parte, que pode ser cobrado do tribunal pela via dos embargos de declaração. E acho também que o artigo 24 da lei de introdução, mudou o nome, lei de introdução, né? Esse artigo, ele representa um perigo muito grande. Ele é mal redigido, ele é cheio de conceitos vagos,
E uma das interpretações que dele pode se extrair é que qualquer um pode modular. Porque o que o dispositivo diz é que qualquer autoridade que decida, seja ela jurisdicional, administrativa, ao julgar o caso, deve aplicar, para decidir aquele caso, os padrões decisórios que havia no momento da conduta e não no momento da decisão. Eu andei lendo muitíssimo a respeito desse dispositivo, só encontro artigos escritos por civilistas e por administrativistas, e muitos deles não se aperceberam do problema que esse dispositivo está criando, né? Terceiro e último ponto que eu pretendo abordar, que, na verdade, é o mais interessante e o mais difícil. A modulação deve ocorrer sempre, no meu entender, não. A regra é o efeito retroativo da jurisprudência. Há requisitos para que surja no plano dos fatos uma hipótese que reclame a modulação. O primeiro deles é que a modulação, no caso, signifique a proteção da confiança. Quer dizer, na verdade, é isso que a doutrina nacional e internacional diz, né, de boca cheia, sem criar nenhuma exceção, o Instituto da Modulação tutela a confiança que o jurisdicionado tem na coerência dos atos do Estado, e o desembargador, o juiz, o ministro, né, são o Estado. Na verdade, o que se percebe é que a modulação, ela joga no lixo, de uma vez por todas, a súmula 4343. Porque a súmula 343, no fundo, que é aquela súmula que diz que não cabe rescisória, quando a época da aprovação da decisão, a interpretação da norma em que ela se baseou ela era controvertida, essa súmula, ela prestigia o contrário da confiança, porque, na verdade, ela diz que deve ser preservada aquela situação em que o jurisdicionado estava meio atordoado, não sabia o que ia fazer, porque cada tribunal decidia de um jeito. A modulação é um instituto que tem um fundamento jurídico. Na verdade, o que levou, os fundamentos que levaram à concepção dessa súmula 343, no meu entender, são absolutamente despidos de racionalidade jurídica. Você não pode prestigiar, né, uma situação em que havia justamente a confusão. A modulação é o contrário, né? Então, o fulano não recolhia determinado tributo durante 10 anos porque o STF entendia que ele era inconstitucional, né? Então, ele agiu com confiança no sistema, no sentido mais lato que se pode atribuir à expressão. E, de repente, o STF começa a decidir, sem mudança de lei, que o tributo é constitucional e tem que ser cobrado. O jurisdicionado vai ter que pagar os 10 anos? Né? Então, vejam, a súmula 343 tem uma lógica entre todas as aspas do mundo, porque, na verdade, ela é ilógica, completamente diferente da lógica da modulação. Segundo requisito, quando a nova posição prejudica o particular, é exatamente o exemplo que eu dei. São os exemplos que os italianos dão, né? Então, imaginem uma situação em que pode haver diversas formas de contar um determinado prazo, né? E o fulano, X, né, junto com o seu advogado, aproveitava uma forma que dava um prazo maior, a partir da juntada do mandado, não a partir da citação, por exemplo. E, de repente, a jurisprudência muda. Só que ele agiu num momento que se entendia que o prazo poderia ser contado daquela forma. Não se aplica o novo entendimento. A ideia é a seguinte: se o Estado erra, eu pago, né? Porque, na verdade, a modulação significa também uma forma de se exercer um direito contra o Estado, porque ela é a proteção contra a má-fé objetiva do Estado. Má-fé objetiva no sentido de que essa conduta, no fundo, acaba por se reduzir num venire contra factum próprio, né? Bom, e por último, me parece que um critério bastante interessante para orientar os tribunais, no sentido de identificar os casos em que deve haver modulação, são os ambientes decisionais, né? E eu uso essa expressão, ambientes decisionais, porque eu imagino assim, o juiz num aquário, né, num ambiente fechado, em que ele vai ter que procurar as normas, né, para decidir. Então, há certos ambientes decisionais que eu tenho chamado de frouxos, porque eles são permeados de princípios mais flexíveis, né? E o que importa não é tanto o acerto, mas é a evolução. Direitos fundamentais, direito de família, demos o exemplo da concubina, né? A evolução do direito de família se dá, no primeiro momento, nos tribunais. Depois é que o legislador fala, não tem jeito mesmo aqui, tenho que admitir casamento de homossexual, tenho que admitir união estável, porque a sociedade quer, e a jurisprudência já se adiantou. Mas há outros ambientes decisionais, quer dizer, lugares em que o juiz está, não sei por que eu imagino que é um aquário, porque é uma coisa fechada, né? E está cheio de elementos que o juiz tem que pescar para montar a sua decisão. Então, há esses ambientes decisionais que eu chamo de
rígidos, porque eles são baseados em princípios duros, como o direito tributário, direito penal. Na verdade, de rigor, a evolução do direito penal e do direito tributário não se poderia dar por conta da atividade do judiciário. Mas, quando isso acontece, tem que modular, né? No meu entender, esses são critérios importantes. É claro que, como todos vocês devem estar pensando, não são critérios fáceis, não são critérios confortáveis. Mas, com certeza, esses critérios, se bem trabalhados, né, na mão de um ministro, de um desembargador sensível, produzirão bons resultados. Porque a pior resposta, no meu entender, que se pode dar para uma pergunta jurídica e para uma pergunta de processo, no meu caso, é: isso é casuística, caso a caso, né? Então, se realmente a situação se resolve no caso a caso, vamos embora. Eu faria arquitetura, né? Faria qualquer, porque seria uma coisa tão frustrante, né? Nossa tarefa é justamente descobrir critérios, ainda que não sejam claros e confortáveis, né? Para tudo. O contrário disso é reconhecer que o direito seria inteiramente desprovido de racionalidade. Muito obrigada pela atenção de vocês. E, mais uma vez, Paulinho, parabéns pelo homenageio.